Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Estados Unidos preparam base legal para impor tarifaço de 50% a produtos do Brasil. Resumo da matéria. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, está preparando uma declaração de emergência como nova base legal para justificar a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros que entrarão em vigor em 1º de agosto. A medida ainda não finalizada é considerada necessária devido à singularidade da relação comercial entre os dois países. Ao contrário de outras nações atingidas pelas tarifas recíprocas de Trump e mantêm superávites comerciais com os Estados Unidos, o Brasil registra déficit desde 2009, um detalhe que fragiliza a justificativa econômica inicial e abre espaço para questionamentos jurídicos. A decisão tem raízes predominantemente políticas. Trump vinculou publicamente as tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF e classificou como caça às bruxas. Em carta a Lula, o republicano exigiu o fim imediato do processo, sob a ameaça das sobretaxas, uma interferência que gerou críticas até mesmo no Congresso norte-americano. 11 senadores democratas enviaram uma missiva à Casa Branca alertando que interferir no sistema jurídico de outra nação soberana cria um precedente perigoso e configura claro abuso de poder. Do lado brasileiro, a resposta tem sido de resistência diplomática. Lula rejeitou as exigências, enfatizando a independência do judiciário e a soberania nacional, e ameaçou aplicar a lei de reciprocidade, sancionada em abril, para retaliar proporcionalmente. Apesar dos esforços do vice-presidente Geraldo Alckmin, que realizou 3 reuniões com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, as negociações estão emperradas. Lula afirmou que Trump não quer conversar, percepção reforçada pela ausência de canais formais de diálogo entre as chancelarias e pela embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti, ainda sem contatos de alto nível, após 6 meses do governo Trump. Enquanto isso, os setores exportadores brasileiros já sofrem impactos concretos. A Embraer, que vende 70% de suas aeronaves executivas aos Estados Unidos, alertou que a taxa de 50% equivaleria a quase um embargo, com risco de demissões em escala similar à pandêmica. O agronegócio, responsável por itens como café, carne bovina e suco de laranja, prevê perdas de até 5,8 bilhões de dólares. Frigoríficos e exportadores de frutas suspenderam embarques com destino aos Estados Unidos, temendo que as cargas cheguem após 1º de agosto e sejam taxadas. 77 mil toneladas de frutas estão atualmente retidas em contêineres sob risco de perda. Paralelamente, os Estados Unidos iniciaram uma investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que analisará se políticas brasileiras restringem o acesso de empresas norte-americanas. A ação, porém, deve levar meses para concluir-se, o que a torna inviável como justificativa imediata para as tarifas. Assim, a declaração de emergência surge como recurso de urgência para validar uma medida que, sem ela, enfrentaria desafios legais. Com apenas 6 dias até a vigência das tarifas, o cenário permanece incerto. Enquanto o governo Lula estuda linhas de crédito para empresas afetadas e busca diversificar mercados como União Europeia e México, a Casa Branca sinaliza que não recuará.
A medida testará não apenas a resiliência econômica do Brasil, mas os limites do uso político do comércio internacional como arma. Matéria de O Globo. A ajuda contra tarifaço vai priorizar pequenas empresas e perecíveis. Resumo da matéria. O governo Lula prepara um plano emergencial para mitigar os impactos da tarifa de 50% que os Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, imporão aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Diante da iminência da medida e da falta de avanço nas negociações diplomáticas, concentradas exclusivamente na Casa Branca, sem abertura para interlocutores, o foco imediato do pacote são os setores mais vulneráveis. Produtores de bens perecíveis, como peixes, manga, melão e mamão, e pequenas empresas que não têm reservas financeiras para resistir ao bloqueio do principal mercado de exportação. Setores críticos e ações imediatas. O plano opera em 3 fases, 30, 60 e 90 dias, priorizando quem não pode esperar. No topo da lista estão pescadores artesanais e cooperativas de fruticultores, cujos produtos têm prazo de validade curto e dependem fortemente dos Estados Unidos. Um exemplo emblemático é o atum do Ceará. 55% da produção local é exportada para os americanos. E o preço elevado, cerca de R$ 80 o quilo, inviabiliza sua venda no mercado interno sem intervenção estatal. Para esses casos, o governo avalia subsídios diretos aos produtores, permitindo que comercializem os produtos internamente a preços acessíveis. A compra estatal foi descartada por seu alto custo logístico. Para as pequenas empresas, serão ofertadas linhas de crédito emergenciais, com condições diferenciadas, prazos de carência estendidos e juros reduzidos, lastreadas pelo Fundo de Garantia de Operações, FGO. O modelo segue o usado nas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, com aporte inicial estimado em R$ 6 bilhões. Médios e grandes exportadores, café, carnes, suco de laranja, terão prazos mais longos, pois têm maior capacidade de buscar mercados alternativos ou judicializar disputas nos Estados Unidos. Estratégia diplomática paralela. Enquanto o plano de contingência é finalizado, o governo mobiliza-se em 2 frentes internacionais. Angariar apoio de países também afetados pelas tarifas de Trump, como Japão, Canadá e União Europeia, e de setores empresariais americanos, prejudicados, como indústrias de suco de laranja e café, que já pressionam a Casa Branca contra a medida. Enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin a Washington para negociar diretamente, embora a viagem ainda seja incerta, dado o silêncio do governo americano sobre recebê-lo. Entidades como a CNI preparam uma missão empresarial aos Estados Unidos para sensibilizar ambos os governos, enquanto a FIENG alerta: medidas paliativas são insuficientes. Sem a reabertura comercial com os Estados Unidos ou novos mercados, linhas de crédito apenas postergam colapsos, especialmente para indústrias de manufaturados, eletrônicos têxteis, cujas vendas aos Estados Unidos somaram 1,1 bilhão de dólares no primeiro semestre de 2025. Com as tarifas entrando em vigor em 5 dias, o plano de socorro será apresentado a Lula na próxima semana. Seu êxito dependerá não apenas da agilidade na injeção de recursos,
mas da capacidade de articular saídas comerciais de longo prazo e de romper o isolamento diplomático imposto por Trump. Como definiu um técnico do Planalto, estamos salvando vidas econômicas de quem não tem fôlego para esperar. Matéria do Estadão. Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades do governo Lula e do Supremo. Resumo da matéria. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, preparam um pacote de sanções sem precedentes contra autoridades brasileiras, atingindo membros do alto escalão do governo Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. As medidas que devem ser anunciadas nos próximos dias incluem a revogação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky, permitindo o congelamento de bens em solo americano e restrições financeiras a 8 ministros do STF: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. O alvo explícito são magistrados que votaram por punir Jair Bolsonaro, aliado de Trump, e defenderam a regulação de redes sociais. Além do judiciário, integrantes do Palácio do Planalto terão vistos cancelados, embora o presidente Lula e a primeira-dama Janja sejam poupados. No médio prazo, prevê-se o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti, o que equivaleria a uma ruptura das relações diplomáticas entre os países. Essas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla de Trump para forçar o alinhamento ideológico na América Latina, usando o Brasil como laboratório antes de estender as sanções a México e Colômbia. Retaliação por decisões judiciais. A escalada ocorre após decisões recentes do STF. A imposição de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro em 18 de julho, sob acusações de obstrução da justiça e golpismo. A ordem de Moraes para bloquear contas em redes sociais como Rumble e X, classificadas por Trump como censura ilegal. Em resposta, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, revogou o visto de Moraes e aliados no STF, citando violações de direitos humanos. Agora, a Lei Magnitsky, criada para punir corrupção e abusos, é mobilizada para justificar sanções financeiras sem necessidade de processo judicial. Impactos econômicos e políticos enquanto a crise se aprofunda. Setores exportadores brasileiros já acumulam perdas de US$ 1 bilhão desde o anúncio das tarifas de 50% sobre produtos nacionais, com queda diária de US$ 100 milhões nas vendas aos Estados Unidos. Empresários pressionam por solução, mas enfrentam o lobby de Eduardo Bolsonaro, que atua nos Estados Unidos para vincular o fim das tarifas à anistia de seu pai. Ele declarou publicamente: "Se houver terra arrasada, ao menos terei me vingado." O governo Lula recusa negociar sob chantagem política. Em discurso recente, Lula desafiou: "Sou bom de truco. Se ele, Trump, estiver trucando, vai tomar um 6." Reações e cenários futuros. Uma comitiva de senadores brasileiros viaja aos Estados Unidos para abrir canais alternativos com o Congresso americano, defendendo setores como agronegócio e aviação. Especialistas, porém, veem pouca margem para acordo. Trump insiste em incluir na pauta as decisões judiciais contra Bolsonaro e a regulação de redes sociais, enquanto o Brasil exige diálogo restrito ao comércio. Juristas alertam que as sanções violam princípios da Organização Mundial do Comércio, OMC, mas os Estados Unidos têm ignorado o multilateralismo.
Conclusão: um ato de soberania em jogo. As sanções simbolizam um confronto entre dois projetos geopolíticos. De um lado, a tentativa americana de impor alinhamento ideológico, de outro, a defesa brasileira da autodeterminação. Com a economia perdendo 100 milhões de dólares diários e a diplomacia à beira do colapso, o governo Lula busca coalizões internacionais para resistir à pressão unilateral. Como resumiu um analista, o Brasil virou o campo de batalha, onde se define até onde Trump pode ir na América Latina. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!